Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso culto de ensino. Hoje, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, online, né? Nós não podemos nos reunir presencialmente lá no nosso templo, mas nós vamos recorrer aqui novamente ao meio digital para poder transmitir a palavra de Deus. Vamos orar, logo depois eu vou falar o tema da pregação de hoje, do ensino, e também ler o texto bíblico que nós vamos meditar nesta noite. Maravilhoso Deus, nosso querido e bendito Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos pela tua grande bondade, fidelidade e misericórdia. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos erros. Nos ajuda, Senhor, que o nosso coração se incline à tua vontade, a tua paz reine em nossos corações. Que o Senhor nos guie, nos controle, nos dê força e nos ajude, Senhor, a seguir caminhando com os olhos fitos em Ti. A não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o alvo, para a cruz de Cristo Jesus, para a sua ressurreição, a sua morte vitoriosa em nosso favor, em favor do Teu povo. Abençoa o nosso país, nossa cidade, nossa nação, que sofre, Deus, assolada pela Covid-19. O Senhor é Deus, que o Senhor tenha misericórdia e ajude, assim oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, sentindo a necessidade do momento, eu quero abrir um espaço hoje aqui, talvez até em outras terças-feiras, quem sabe Deus, para falar sobre um outro assunto. Nós víamos falando sobre o que é o Evangelho, falando do Evangelho, sua profundidade, os seus resultados, o que ele causa na vida daquele que crê. Mas hoje eu quero especificamente aqui, exclusivamente, abrir um espaço para falar sobre um problema muito sério que ocorre ultimamente em nossas igrejas, com os nossos irmãos, que é a falta de ânimo, o desânimo que tem tomado conta de muitas pessoas. E hoje eu vou falar sobre as causas raízes do desânimo espiritual. Então, se existe desânimo, existe uma causa raiz que leva isso a acontecer com a vida da pessoa, né? Então, pela palavra de Deus, nós vamos identificar esse problema para que a gente possa, então, receber mais do Senhor ânimo, graça, força para poder vencer este desânimo que tem pegado muita gente de surpresa, tem, assim, digamos, feito com que as pessoas estejam adormecidas, porque o desânimo ele não vem assim somente do dia para a noite, né? Ele vai nos levando em água morna, como diz o ditado por aí, né? E quando vê, a gente está desanimado e com a nossa autojustiça sempre imperando, e aí não temos mais vontade de participar da comunidade, não temos mais vontade de participar das coisas pertencentes ao reino de Deus. Ler a Bíblia é uma ideia interessante, mas não é algo que se leva para a prática, né? Outras coisas já começam a ocupar o lugar e isso não é bom. Isso é algo assim preocupante. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso é muito sério, né? As pessoas desanimadas não conseguem perceber realidades espirituais. E quando eu falo de realidades espirituais, eu falo daquilo que o nosso coração passa a não sentir mais desejo, alegria por Deus, pelo Evangelho, por tudo que o Senhor Deus tem por meio de Cristo, com todas as suas bênçãos do Evangelho para nós. E para isso, eu quero ler um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 5, que diz assim, é um texto bastante conhecido e nós vamos meditar nesses versos aqui para identificar as causas raízes do desânimo que leva o povo de Deus a ficar desanimado e como Deus nos encoraja para vencer, para avançar e não ficar estagnado e não ser vencido pelo desânimo. Portanto, também nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido. Bem, irmãos, este último verso aqui, né, fala assim, não, já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como a filhos. Em outras versões diz assim, sobre exortação. Já vos esqueceste da exortação? Porque o exortar não é você somente chegar assim e repreender alguém em uma falta. É, muitas vezes, uma repreensão, mas essa repreensão ela traz ânimo. Então, por isso que foi traduzido aqui dessa forma. Bom, o que estava acontecendo quando esses cristãos hebreus receberam esta carta? Este povo estava desanimado. Eles vinham do judaísmo, então na mentalidade deles tinha ali Moisés, os sacrifícios, e então eles começaram, por causa da perseguição, falaram assim, olha, esse negócio de cristianismo, eu acho que não está funcionando muito bem, porque a gente está doando até os nossos bens, fazendo bastante coisa, e as coisas estão acontecendo, está havendo perseguição e tal, tudo mais, então eles estavam sendo tentados a voltar à antiga vida, à velha religião. E voltando para isso, o que o escritor aos Hebreus estava orientando eles? Que eles estariam desprezando o sacrifício de Cristo. Então tem todo um desenvolver teológico dessa carta muito maravilhoso, né? Você vê Hebreus capítulo 1, Deus falando, falou por meio do Filho, falou pelos profetas, agora fala por meio do Filho, no capítulo 2 e assim vai. E neste momento ele chega e fala assim, fixando os olhos em Jesus. Ou seja, aquele povo estava tentado a voltar o seu olhar para outras coisas que não era a suficiência do sacerdócio de Jesus Cristo, da sua grandeza, sendo ele superior aos anjos, superior a Moisés, mediador de uma nova aliança. Eles estavam ali desanimados e querendo voltar para a velha vida, né? Então ele diz assim, portanto, também nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, né? Então, o desânimo, irmãos, por que assim falar do desânimo? Porque falar das causas raízes do desânimo. Porque o desânimo não é uma coisa específica da nossa era, do século XXI, onde as pessoas estão desanimadas, onde as pessoas enfrentam depressão. Muitas pessoas falam assim, a depressão é a doença do século. Depressão é uma doença, uma enfermidade, um problema que o ser humano enfrenta desde sempre, né? Por quê? Porque foi rompida a comunhão com Deus. E mesmo o cristão, lavado pelo sangue de Cristo, tendo todas as bênçãos do Evangelho, por causa dos efeitos do pecado, ele ainda pode sentir depressão, pode sentir desânimo. Então é normal. E o povo de Deus, muitas vezes, sempre se sentiu desanimado. Só que o nosso Deus nunca nos deixou desamparados. Sempre Ele nos deu uma palavra de ânimo, sempre Ele disse para o seu povo, não temas porque eu estou contigo. Sempre Ele exortou quando precisou ser exortado, trazendo ânimo, trazendo a memória do povo. Quem Ele é, o Deus fiel, poderoso, justo, verdadeiro, aquele que não muda, aquele que não falha. Para que o povo de Deus pudesse tomar um ânimo novo novamente, né? Então, quantos de nós não, muitas vezes em uma noite, ao encontrar com os amigos, ou em um culto, estamos ali felizes, alegres, animados, né? Conversamos, falamos das bênçãos do Evangelho e no outro dia podemos acordar totalmente desanimados. É absolutamente normal, isso pode acontecer.
Mas quando isso acontece, o que fazer? Por que o povo de Deus anda tão desanimado? Qual é a causa raiz para que isso acontece? Como combater, como vencer isso? E nós vamos ver aqui na carta aos Hebreus como Deus nos dá ânimo, sempre nos dá um novo ânimo, nova coragem para poder prosseguir e avançar, né? Muitas vezes nós estamos sem desejo dentro de nós. Por quê? Porque a palavra ânimo, ela tem um dos seus significados como desejo e coragem, né? É muito comum, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, poxa, se você não tiver coragem, ou em uma expressão mais simples, se você não fizer cara feia, você não levanta da cama. Por quê? Porque você precisa se animar, você precisa buscar ânimo dentro de si, muitas vezes para levantar e buscar o seu sustento diário, batalhar com as coisas desta vida que não são fáceis, né? Então, um dos significados da palavra ânimo é coragem, é desejo. E muitas vezes nós estamos sem esse desejo dentro de nós. Falta a coragem para lutar. Como disse, muitas vezes nós estamos conversando à noite com amigos, estamos conversando, rindo, alegres, animados, e no outro dia nós podemos acordar. Eu me lembro do profeta Elias, né, que desafiou os profetas de Baal, os profetas de Azera. No total eram 850 profetas, e ele desafiou, tirando um certo sarro, olha, desafia aí o seu Deus, vê se eles estão dormindo e tal e tudo mais. E na palavra de uma pessoa, que era Jezabel, quando ele ouviu e ficou sabendo que ela queria tirar a vida dele, ele falou, já basta, Senhor, para mim não dá mais, eu quero que o Senhor me tire a vida, né? Então, de repente, algo assim pode nos tirar o ânimo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que nós sempre temos o remédio, temos a saída. Como isso acontece? Qual é a causa raiz que leva ao desânimo? O que faz a semelhança de uma bola de futebol estarmos murchos? Ora a bola está cheia, de repente passa no local, um pequeno furo faz com que essa bola murche. Seria o dinheiro a solução para se animar? Irmãos, é muito comum você ouvir assim, nossa, fulano tem tanto dinheiro e é uma pessoa triste, tirou a sua própria vida. Por quê? Porque os bens materiais não podem suprir aquilo que é eterno, aquilo que foi dado por Deus para ser suprido, saciado com algo maior, superior, melhor, que é a presença do próprio Deus, né? E na carta aos Hebreus você vai sempre ver o escritor tratando da superioridade de Jesus Cristo, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que a lei, maior que todo sumo sacerdote, mediador de uma nova e melhor superior aliança. O seu sangue fala mais do que o sangue de Abel. Ele é maior do que Noé, do que José, do que Isaac, do que Abraão, do que Jacó, e por aí vai, né? Então, sempre quando o escritor aos Hebreus está se referindo àquele povo, ele sempre está apontando para a superioridade de Jesus. E é isso que nos anima, é isso que deve nos confortar, que nós devemos sempre olhar para Cristo, aquele que é maior, aquele que é superior. Uma das causas que eu quero colocar aqui como a primeira para identificar o desânimo é a nossa inconstância. Essa é uma das causas raízes da nossa inconstância. Nós, por natureza, nós somos inconstantes. Vou dar exemplos do dia a dia para você. Quantas pessoas não se animam a fazer aula de inglês? Começa a primeira semana, na segunda, daqui a pouco para. As pessoas colocam um projeto de ler um livro, lê 2, 3 páginas, um capítulo, é tanta correria e tal, e a pessoa para no meio do caminho. Por quê? Porque nós somos inconstantes. Nós temos desejos conflitantes dentro de nós. Nós queremos uma coisa, já queremos outra, daqui a pouco queremos outra, e aí nós queremos fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Queremos ler, queremos fazer cursos, estudar, e aí daqui a pouco não conseguimos fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, uma das causas, raízes do desânimo espiritual relacionado ao Evangelho, ao servir a Deus com alegria, é a nossa inconstância. E isso é repreendido por Tiago,
que é um livro que está logo depois de Hebreus aqui, que Tiago ele vai confrontar a inconstância do ser humano. Primeiro, Deus libertou os judeus da Babilônia e logo depois eles foram cuidar dos seus interesses, né? Havia a promessa que, passado o tempo do cativeiro, Deus iria trazer aquele povo de volta para a terra de Israel, para Jerusalém, para que eles pudessem se alegrar e cantar ao Senhor. E aí a grande libertação acontece, o povo volta do cativeiro, né? E aí começa a construção do templo. Quando a construção do templo começa, alguns do povo judeu começou a cuidar das suas casas. Não, eu vou rebocar minha casa, eu vou construir, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o templo de Deus, local da adoração, local onde Deus manifestou a sua glória, foi sendo deixado de lado. Lógico que eu não estou falando isso aqui para você viver enfurnado dentro da igreja. Mas naquele momento, naquela situação, o local de adoração, dos sacrifícios, de onde Deus manifestou a sua glória, estava sendo abandonado. E o povo estava cuidando dos seus interesses. Ou seja, Deus havia provido libertação, Deus tinha trazido o povo do cativeiro. Se você olhar no Salmo 126, você vai ver a nossa boca estava cheia de alegria, cheia de riso. Nós estávamos como aqueles que sonham. E daqui a pouco o povo já estava cuidando dos seus interesses novamente. Se esqueceram de onde Deus os tirou. Que lição isso nos ensina? Que muitas vezes a nossa falta de ânimo se dá também porque nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Quantas pessoas foram resgatadas de vícios, da pornografia, das drogas, do mundo do crime, ou então dos pecados sociais mais aceitáveis, onde a pessoa não se envolve com essas coisas assim aparentemente grosseiras para a lei, né? Mas todos nós fomos libertos dos nossos pecados. E muitas vezes nós nos esquecemos, nós não consideramos da onde Deus nos libertou. Então, como eu disse que Tiago ele confronta a inconstância do ser humano, isso está no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 8. Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Ele está contrastando aqui os irmãos, né, de condição humilde e os de alta posição, que não era para se gloriar na sua posição, porque Deus defende a causa do pobre, Deus não tem compromisso com pessoas soberbas, arrogantes e altivas. Então a nossa inconstância, que está sempre misturada com o orgulho, nos leva a uma causa raiz de um desânimo. E nós temos que reconhecer isso. Quando nós reconhecemos isso, nós estamos a um passo de sermos ajudados pelo Senhor e também de ser animados, né? De receber um novo ânimo, de reconhecer a nossa impotência de Deus, dizer assim: Senhor, eu sou inconstante, mas Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então me ajuda a manter uma vida de constância e não ser um homem de ânimo dobre, como diz Tiago, um homem vacilante, um homem inconstante. Então essa é a primeira causa, é a nossa inconstância. A outra causa que eu colocarei aqui como a segunda é achar ser autossuficiente, ser orgulhoso e não querer buscar ajuda nos leva ao desânimo. Primeiro, a ajuda divina, né, de ser orgulhoso. E o orgulho, irmãos, ele é tão assim, como eu posso dizer, ele é tão sorrateiro, né? Você não percebe quando ele começa a agir, a menos que a luz do Evangelho esclareça a sua mente que isso é fruto, raiz de orgulho. O orgulho ele pode vir revestido de santidade, ele pode vir revestido de alguém que não precisa de ninguém, mas na verdade precisa de ajuda. O orgulho ele pode assumir muitas faces. Então, das causas raízes para o desânimo tão grande que a gente vê por aí e enfrenta diariamente, é uma luta diária, é o nosso orgulho, achar que nós somos autossuficientes, que eu não preciso pedir ajuda para um irmão, que eu só oro quando a coisa aperta. Orou,
Eu levanto a minha mão e peço oração, olha, estou passando por dificuldade, ou fulano está passando por dificuldade, me ajude em oração. Lógico, irmãos, nós devemos orar uns pelos outros, isso é fato, né? Não tem como negar. Mas lembrar de orar só quando a coisa aperta, isso é sinal de orgulho. Na oração nós declaramos que nós somos dependentes de Deus. Nós não oramos para mudar a mão de Deus, nós oramos para que o nosso coração seja mudado, para que o nosso coração seja conformado à vontade de Deus. Jesus ensinou a oração e Jesus ensinou algo muito belo na oração. Primeiro, Pai nosso que estás no céu. É dele que nós suplicamos aquilo que nós precisamos, reconhecemos a nossa impotência, reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos que precisamos do alimento diário e reconhecemos que precisamos do perdão também diário. Para que Deus nos perdoe, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, o nosso orgulho nos leva ao desânimo. Por quê? Porque o orgulho faz com que a pessoa sinta-se autossuficiente, que é algo que nós não somos por natureza, nós somos insuficientes. Então, como o orgulho ele é sempre vazio, isso vai nos jogar, isso vai ser arremetido assim contra nós mesmos, de forma que nós vamos ser jogados de lado. E aí tem um provérbio que me causa muito temor, que diz assim, o homem que muitas vezes se endurece será quebrantado sem que haja cura, né? E Deus muitas vezes ele quebranta o nosso coração, quebranta o nosso orgulho para nos curar. Então, se Deus não fizer isso, isso é um sinal terrível de que, de fato, Ele nos abandonou à nossa própria sorte, aos nossos próprios pecados. E se existe uma maneira mais severa de Deus julgar o homem, é entregando a sua própria sorte. Então, olha só, no verso 2, nós vemos a humildade e a humilhação do Filho de Deus, aqui de Hebreus 12. Suportando a cruz. Olha só o que ele diz. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita de Deus. Então aqui nós vemos a humilhação do nosso Salvador e a humildade do nosso Salvador, né? Então, a causa raiz do desânimo é o orgulho, e a cura, o que é? Nada mais do que a humildade. Humildade é reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, pedir que Deus quebrante o nosso coração, para que nós possamos receber dele ajuda. Tiago condena a inconstância do ser humano, e um pouquinho mais para frente na sua carta ele diz assim, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, se Tiago já está tratando do problema da inconstância aqui, ele já está colocando a solução lá na frente, humilhar-se, né? É importante considerar isso. Terceiro ponto para a cura ou do ânimo espiritual é que precisamos considerar a nuvem de testemunhas e, acima de tudo, quem é o Deus destas testemunhas. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho no verso 1. Olha o que o escritor diz. Portanto, também nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha só, irmãos, o escritor aqui ele está pegando uma figura de linguagem dos atletas daquela época, né? Então, os competidores, primeiro, eles sentiam a multidão ao redor deles, né? Hoje a gente vê aí alguns jogos de futebol, dos campeonatos por aí, e o estádio está vazio. Mas, normalmente, né, é um estádio lotado, cheio de pessoas, um time de um lado, um time do outro, e as pessoas estão ali gritando, né, muitas vezes proferindo xingamentos para o time adversário. Mas quem está jogando está focado, está ali concentrado em tudo aquilo que ele já treinou, em tudo que o técnico já passou para ele, e ele tem que seguir à risca, e mesmo que a vitória não venha, ele precisa colocar em prática tudo aquilo que foi passado para ele. Assim também é o cristão, né? Então essa nuvem de testemunhas é um grupo de pessoas, e além do número de pessoas, é a unidade do testemunho. Quem são essas pessoas? São aqueles que creram em Deus no Antigo Testamento. Quem são essa nuvem de testemunhas? Davi, José, Abraão, Isaac, Jacó,
né? Todas essas pessoas testemunham de que nós temos uma carreira para correr, né? Então, quando ele diz assim, eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, ele está usando a figura de linguagem também do atleta daquela época, que ele tinha que se despir para a ação. Imagine a pessoa com aquela roupona, né? Uma roupa grande, larga, panos para todo lado. E aí ele não vai correr com uma roupa que o atrapalhe, né? Ele vai usar uma roupa adequada. Então, um atleta ele tinha que se despir para a ação, tanto para uma remoção do peso supérfluo, mediante rigoroso treinamento, como pela remoção de todas as suas roupas. Não que ele ficaria nu, né? Mas ele estaria com todas aquelas roupas sendo atrapalhado. Então ele precisava de uma roupa adequada para praticar o esporte. Então nós precisamos considerar a nuvem de testemunhas e quem é o Deus dessas testemunhas. Porque muitas vezes a gente fala assim, irmão, Abraão teve fé e glorificou a Deus, e a gente olha para a vida de Abraão, Abraão cometeu vários delitos. Nós vemos a vida de Davi, homem segundo o coração de Deus, e a gente olha também um pouco mais a fundo, um mau pai, um homem que pecou grandemente contra o Senhor, mas que foi salvo. Então a gente precisa olhar para essas testemunhas, mas considerar também o Deus dessas testemunhas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Gideão, de Baraque, Jefté, que é toda a lista que está aqui no capítulo 11. Né? E o escritor diz uma coisa assim também que é a causa raiz do desânimo, não brincar com o pecado. Olha só no verso 1. Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, ele vem para tentar conquistar o coração que pertence a Deus, o coração que experimentou o novo nascimento. E o pecado vem para assediar, para desviar o foco. Né? Por isso que o escritor diz, fixando os olhos em Jesus. Então a causa raiz é o quê? Muitas vezes é brincar com o pecado. E eu não quero assim ser alguém legalista, alguém que... Não. Mas muitas vezes o que acontece é uma brincadeira desprovida, é um ato, alguma coisa que a gente acaba ali brincando com o pecado. E isso causa desânimos nas pessoas. As pessoas ficam desanimadas por quê? Porque o pecado não é brincadeira. E o pecado a gente tem que tratar ele com muita seriedade, porque ele é uma causa raiz do desânimo. Se você olhar no verso 15 do capítulo 12, o escritor vai advertir para ter cuidado, para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Então, essa raiz de amargura, que é uma raiz pecaminosa, primeiro, ela perturba o solo que ela brota, e ela perturba, contamina as outras pessoas. Por isso, não brincar com o pecado é muito importante, porque o pecado é a causa raiz de um desânimo. E aí, de repente, você pode perguntar, poxa, mas eu enfrento alguns problemas, às vezes eu me entristeço, eu chego à beira da depressão, eu tenho depressão. Irmãos, a gente sabe que as noites escuras da alma, elas vêm, mas também é a raiz do nosso pecado. Do pecado que foi herdado lá de Adão, que está em nós, que nós lutamos contra ele, né? E há momentos que a gente precisa pregar para a nossa alma, quieta-te, espera em Deus, como diz o Salmo 42, para a gente poder experimentar. Então, a gente tem o pecado que brota e nos perturba e contamina outras pessoas. Nós temos o pecado que nos assedia. Então, como vamos reagir diante do assédio? Né? Como vamos reagir diante do assédio? No mesmo caso, vamos falar de assédio. Quando a gente fala de assédio, não é só o assédio sexual, mas, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e alguém falou assim, olha, eu te dou X dinheiro e você passando lá uma situação difícil para que você faça tal coisa. Isso é um assédio. Né? E aí, como vencer isso? Não, eu não preciso disso. Eu creio em um Deus que me sustenta, que me fortalece. Então, a gente só vence o assédio lembrando de quem a gente é e da nossa posição. Né? Então, na corrida da fé, ignore os ruídos. Imagine que você está passando uma rua cheia de gente dos dois lados, com um corredor para você passar.
e você ouve os diversos xingamentos. Mas você tem um alvo. Não tire os seus olhos de Jesus. Você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. Mas Ele é um Salvador forte. Olha o que o Escritor diz. Autor e consumador da nossa fé. O Senhor não nos deu a fé para nos abandonar no meio do caminho. Ele nos deu a fé como aquele que originalmente nos deu, começou e completará esta obra gloriosa até o dia de Jesus Cristo, disse Paulo para a igreja de Filipos. O pecado se apresenta belo, mas ele suga o nosso vigor. E para vencer o desânimo, devemos direcionar o nosso olhar para Cristo Jesus. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Nossos olhos foram abertos e podemos contemplar a Cristo como? Pelos olhos do coração. Olhar para Jesus é atentar para quem Ele é, sua obra e sacrifício por nós. Ele é o autor, criou a nossa fé e é o consumador, aquele que nos conduz até o fim. Quem concluiu, Ele é aquele que concluiu o que Ele mesmo começou, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no Salmo 34, essa questão do olhar, né? O escritor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas olha só, o que diz o Salmo 34? Bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Um puritano, eu acho que é William Gurnall, o nome dele, ele diz assim, desespero e desânimo andam de mãos dadas. Mas olha só o que diz aqui, minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Não sabemos quanto tempo ele buscou, mas sabemos que o Senhor o respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, inclusive do desânimo. E olha o que diz o verso 5. Olhai para ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Que coisa maravilhosa. Então o salmista está dizendo aqui, olhe para ele e vocês não ficarão confundidos em algumas versões. E na minha diz assim, olhai para ele e ficai radiantes, ou seja, a alegria de olhar para o seu Salvador, de contemplar a beleza de Deus, nos dá ânimo de contemplar tudo que ele é. Então olha só o verso 5, olhai para ele e ficai radiantes. E o verso 15, que é uma resposta do nosso olhar para ele e de não ficarmos frustrados. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Irmãos, quando duas pessoas se olham nos olhos, há uma sinceridade. Quando as pessoas olham nos olhos das outras pessoas, mostra-lhes sinceridade, confiança, verdade. E quando nós olhamos para Deus, os olhos do Senhor, eles estão voltados para nós e atentos à nossa oração. Por isso que nós cremos com toda a certeza na palavra de Deus, e por mais que isso possa parecer uma loucura, nós cremos que Ele pode nos dar ânimo, nos dar força. Nós olhamos para Cristo pela fé, nós olhamos pelos olhos do coração, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, há uma resposta de Deus para todo aquele que olha para Ele. Por isso que o escritor diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Devemos olhar para a cruz. Pela fé vencemos o cansaço e o desânimo. Por quê? Porque aqui, em Hebreus 12, é como se o escritor estivesse dizendo assim, olha, meus queridos, vocês que estão recebendo esta carta, de tudo isso que eu estou falando, como ele fala assim, no final do capítulo 13, rogo que suporteis a palavra dessa exortação. No capítulo 13, verso 22, ele diz assim, irmãos, suplico-vos que suporteis a palavra da exortação, palavra de ânimo, né? Nós podemos entender através dessa passagem de Hebreus 12 que a cruz, ela destrói os nossos ídolos. Quem confia nos ídolos serão semelhantes a eles, vazios, sem significado.
Isso está lá no Salmo 115, você pode conferir. A cruz destrói os nossos ídolos, mata nosso ego quando Jesus diz negue-se a si mesmo, nos dá perdão e confiança. Por que é importante falar sobre perdão e confiança para quem está desanimado? Porque muitas vezes não, quando nós estamos desanimados, isso nada mais é do que um ato de incredulidade da nossa parte. E nós devemos encarar isso como um conforto de Deus, não Jesus lançando na nossa cara, tá vendo, você não tem fé, e como se ele estivesse zombando de nós. Não, muito pelo contrário. Ele está nos mostrando que a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, ela nos revela que nós temos ídolos a serem vencidos. E quando falamos de nos dar perdão e confiança, que nós podemos nos aproximar do Senhor de maneira confiante e buscar o perdão dele, dizendo: Senhor, eu tenho não confiado em Ti, não confiado no Teu sustento, não confiado na Tua graça, me perdoa, me ajuda, dá-me mais fé para que eu possa confiar em Ti. Muitas vezes a gente tem esse receio, mas nós nos esquecemos que os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé, nos ajuda. Renova o nosso vigor. Olha só o que diz o verso 3. Para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Assim considerai aquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Porque o escritor sabia que o desânimo é algo que pode acontecer. O tema da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo, como já disse, aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Abraão, aos sacerdotes. Ele é mediador de uma aliança maior, superior, selada com o seu próprio sangue. Ele nos deu a garantia com a sua própria vida de que Ele está conosco e de que Ele nos anima. Maior que a lista de nomes. Ele é maior do que a lista de nomes de Hebreus 11, maior do que Davi, maior do que Gideão, do que Baraque, do que Sansão, do que Jefté, do que Isaías. Ele é maior do que tudo, maior do que todos, e é para ele que nós voltamos o nosso olhar. Observe que em Hebreus 11 diz que sempre pela fé eles venceram. Pela fé em quem? Pela fé no Filho de Deus. Eram homens falhos, pequenos, sujeitos a medos e provações. No entanto, pela fé, não só no sentido de tendo fé para obter algo que eu quero, mas no sentido de um relacionamento genuíno com Cristo, que apesar das circunstâncias, não tiraram os olhos do seu Senhor e Deus. E a Bíblia testifica a respeito dessas pessoas. O mundo não era digno delas. Deus disse através do profeta Isaías que ele dá força ao cansado. Isaías capítulo 40, e o verso 29, diz assim. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isaías 40, verso 29 até o 31. Ele dá força ao cansado, e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E olha só, e o escritor continua em Hebreus 12:4, que diz assim: no combate contra o pecado, vocês ainda não derramaram sangue. O escritor está lembrando a eles que a vida deles foram preservadas, que por mais que eles tinham ainda perdido os bens, sendo espoliados, né, eles ainda não tinham perdido a própria vida, eles estavam vivos, Deus os havia preservado. E é o que Deus tem feito conosco, né? Nós vivemos num país que está sendo assolado por uma doença, mas nós não temos perseguição, nossa família está em paz, nossos filhos estão em paz, estão guardados, não há perseguição, você pode sair na rua, andar livremente dentro das limitações, né, por causa da restrição do governo federal,
e tá aquela bagunça do governo estadual, na verdade, né? E tá aquela bagunça, libera, não libera, pode sair, pode não sair, mas nós temos a nossa liberdade, a nossa fé é expressa, podemos nos reunir em um culto, a internet é liberada, não é como em outros países que a internet ela é controlada. Então, ele está lembrando a essas pessoas que no combate contra o pecado, olha só, o escritor já tem em mente que essas pessoas combatiam contra o pecado. Combatiam contra o pecado que causava desânimo neles. No pecado ainda vocês não no combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue, ou seja, a vida de vocês estão sendo preservadas. Olhem para o alvo, olhem para Cristo. O escritor já tem em mente que eles, os hebreus, já lutam contra o pecado. Como já disse, o pecado suga o nosso vigor. É uma das causas raízes do desânimo espiritual. E agora nós vamos aqui para a conclusão, que é muito importante não nos esquecermos de que nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. E olha só o que ele diz. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como a filhos? Irmãos, isso é muito importante a gente se atentar. Já vos esqueceste do ânimo, do encorajamento, do desejo alegre que ele vos dá, que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido. E eu não li o verso 6 aquela hora, mas eu vou ler. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune todo aquele que recebe por filho. Como nós oramos? Pai nosso, pelo Espírito nós clamamos Abba, Pai, como Paulo disse para os Gálatas. Abba, em aramaico, não é aquela expressão vulgar que se usa por aí, na casa do Pai eu faço o que eu quero e eu chamo Deus do jeito que eu quero. Não, não é assim. Mas revela uma intimidade de família. Você só pode se dirigir ao seu pai de maneira íntima porque você pertence à família. Então, pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Nós temos a intimidade com Deus. Nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. O que nos leva ao desânimo? Esquecer de quem somos, que nós somos filhos de Deus. Esta é a nossa verdadeira identidade. Nós somos parte da família de Deus. Então, uma das causas raízes também, que eu já perdi até as contas de quantos aqui eu já listei, mas uma delas é esquecer de que nós somos filhos de Deus, que nós temos o privilégio de orar ao Senhor, que nós temos perdão, confiança, graça, favor, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos sentir o consolo do Espírito Santo. Parece que muitas vezes nós nos esquecemos de que o Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos consola, aquele que conhece as nossas dores, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós vamos deixando que o desânimo tome conta e nos esquecemos do ministério do Santo Espírito que habita dentro de nós e quer nos levar a orar para falar com Deus. Que nós passamos de filhos da ira para filhos da luz. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus com Cristo. É como se um filho ele vivesse a vida inteira com o pai e não se atentasse para a herança que ele vai receber. Não somente ter um relacionamento com o seu pai por causa da herança, mas de ele ver que tudo aquilo seu pai o preparou e está dando para ele sem que ele tivesse nenhum trabalho. É o que Deus fez conosco. Em Cristo ele nos deu todas as coisas. Como Paulo disse, se somos de Cristo, se pertencemos a Cristo, somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros, conforme está escrito em Romanos 8,17. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O que está nos causando sofrimento? Devemos identificar, isso está me fazendo sofrer. Mas quem é maior do que o nosso sofrimento? Quem é maior do que a nossa dor? Quem nos dá todas as coisas? Quem nos faz herdeiro? Cristo, para que com Ele também sejamos glorificados. Para encerrar aqui, eu quero ler um texto de John Stott, quando ele escreve, tem até aqui o livro dele chamado O Discípulo Radical, e John Stott diz algo muito interessante no seu livro O Discípulo Radical. A razão de quase todas as nossas falhas
é a facilidade que temos de nos esquecer da nossa identidade como discípulos. Nosso Pai Celestial está constantemente nos dizendo o que o rei George V dizia ao príncipe de Gales: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. Então, o rei George V dizia para o príncipe de Gales: olha, você é filho do rei. Se você lembrar sempre da sua identidade, você vai sempre agir de acordo com ela. Se não nos esquecermos de que somos filhos de Deus, nós vamos sempre agir de acordo com essa identidade, que somos filhos, que somos adotados, recebidos na família do Pai, que o Senhor está constantemente nos dando ânimo e nos dizendo: prossiga, quer na vida, quer na morte, eu permaneço mesmo, quer na doença, quer na saúde, quer na riqueza, quer na pobreza, eu permaneço mesmo. Deus disse para o povo através do profeta Malaquias: eu, o Senhor, não mudo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê ânimo, fortaleça a sua vida, dê graça a você e que nós possamos avançar com o ânimo que Deus nos dá, para também animar aqueles que estão desanimados, pois o nosso Deus nos de maneira abundante na Escritura, não temas. Ele diz que Ele está com o seu povo, que Ele é o Deus guardião do seu povo, fiel às suas promessas, fiel ao seu conserto. E sendo assim, nós vamos caminhando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que nos anima. Cristo deve ser o nosso combustível diário, o nosso desejo. Mas e quando não desejamos? Poderoso é o Senhor para produzir em nós esse desejo, para nos dar ânimo, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que Deus abençoe, obrigado por ter acompanhado até aqui, continue acompanhando nossos cultos agora online, até que Deus assim nos ajude para que possamos retornar. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.